Ghost ainda dá para o gasto? Essa é a grande questão que me envolveu, na verdade, para fazer esse vídeo. Eu ia fazer esse vídeo antes do lançamento do álbum na íntegra, vamos dizer assim, né? O álbum full dos caras. Mas enfim, eu acredito que o lançamento deles está mostrando que o direcionamento está mais para aquele rock and roll de arena, né? Aquela coisa que o Scorpions faz, o Iron Maiden faz. Né? E, olha, tá na hora, inclusive. Tá na hora do Ghost fazer isso. Eu acho que esse que é o ponto. O Ghost está virando, sei lá, um Bon Jovi da nova geração. O Tobias Forge é o Lulu Santos do rock. Não estou dando demérito nenhum, não. Tô falando isso de uma maneira assim, super respeitosa, bicho. Porque ele quer ser hitmaker. O Lulu Santos, bicho, está na boca do povo. E ele, aproveitando a onda que teve do TikTok com Mary on a Cross, ele está querendo que o povo, em poucos segundos, absorva a mensagem, né? Enfim, ele está querendo seduzir, né? Tem essa coisa, né? O próprio contexto, né? Da própria estética do Ghost, né? Essa coisa, entre aspas, do diabo, né? Tem essa coisa sedutora, né? De conquistar o outro e tal. Então, eu acredito que ele esteja conquistando. E ele apostou nisso, todas as fichas nesse álbum, bicho. Foi um álbum assim que eu menos fiquei assim emocionado, menos me cativou de primeira, mas eu entendi qual é o caminho que ele quer seguir. Mas eu não vou falar sobre o disco aqui não. Eu vou falar sobre os 3 singles que eles lançaram antes dessas 10 faixas, né? Claro, os 3 singles estão dentro dessas 10 faixas. Então, vem comigo, espero que esteja tudo bom. Você tá na sala de som. 1, 2, 3. Pois é, meu povo, eu acredito que o Tobias ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele não é besta, não. E ele, na verdade, ele tem assim, uma porrada de gente com ele que está na produção. Claro, ele que agora foi o produtor, né, assim, de uma maneira assim, de ter mergulhado de cabeça mesmo nesse. Muito diferente desse aqui que foi o primeiro, né, bicho? Eles lançaram pela Metal Blade Records lá em 2010, ou seja, são 15 anos de diferença para esse agora, que é o Skeleton. Né? O Skeleton ele foi lançado pela Loma Vista Recordings. Na verdade, como eu estava falando, ele teve acompanhamento de boa parte de gente compondo com ele, né? Alguns músicos de estúdio apoiando, e tem alguns que são recorrentes, como o Frederick Axel, que era do Talisman. Enfim, é uma banda que eu gosto demais, bicho. Né? Escutei por muito tempo na minha juventude. Ainda sou jovem, né, claro, mas no tempo de minha faculdade, sei lá, há uns 10 anos atrás, sei lá, bicho, 15 anos atrás, eu escutava muito Talisman, Jeff Scott Soto, o Marcel Jacob, toca demais, saudoso, né? E aí o Frederick agora tá tocando no Opeth, bicho. Uma banda progressiva fantástica. Lançou um álbum ano passado, incrível. E ele tá somando no Ghost, assim, de uma maneira assim, que eu não consigo nem mensurar, bicho. Porque em entrevista a Rolling Stone, um grande abraço aí, meu amigo. Um beijo na alma aí, meu amigo Igor Miranda, Silver, grande Silver, dos primórdios da internet, aí, dos blogs de rock and roll. Ele entrevistou o bicho e foi lá que eu vi que ele está fazendo muitos leaks e praticamente todos os solos do álbum, porque o Tobias ele se dedicou às bases, né, aos riffs. Então existiu essa dinâmica um pouco diferente, como foi no Impera, o álbum, né, que antecede o Skeleton, agora que chegou ao público agora na madrugada de sexta-feira, eu acho. Sou bem vindo com essa coisa de meia-noite, mas enfim. É um álbum, assim, muito interessante, né? Bacana, mas ele me tocou um pouco menos do que o Impera, né? Me causou um alvoroço muito grande o antecessor. Esse eu vejo que ele está mirando para um lance, realmente assim, ele jogou todas as fichas dele nessa coisa de cativar, de captar a galera pelas repetições,
sei lá, pelo refrão chiclete mesmo. Mas isso aí eu vou falar depois, assim, em outro review. Mas eu queria falar aqui essencialmente sobre as 3 músicas que foram lançadas. Satanized, Lágrima e Peacefield. Vou começar pela última. Peacefield foi lançada na terça-feira, bicho. Um dia depois da morte do Papa Francisco. Eu acho que essa música, ela inclusive, eu tô falando que eu acho, aqui isso foi dito em alguma entrevista, nem nada não. Mas eu acho que ele aproveitou o momento de comoção, né, global, no sentido enfim, é um líder católico super conhecido e tal. E a banda dele meio que critica, meio não, né? A banda dele critica justamente a igreja, essencialmente, né? Não nominalmente, um papo ou outro. Até porque esse papo, bicho, esse papo era um papo bacana, era um homem de verdade, assim. Era um cara que seguia os preceitos, né? Enfim, lá da coisa, quando começou, né? De compaixão, de amor e tudo mais. O cara super simples, né? A revolução dele foi pela simplicidade. Né? Não à toa o nome dele era Francisco, né, bicho? Mas a crítica, né, do Tobias é em cima desse reduto fechado, sei lá, bicho, que trata a humanidade como se fosse uma coisa, como se fosse uma coisa de tabuleiro mesmo, assim, vamos jogando aqui para ver para onde é que o povo vai, se vai para o céu, se vai para o inferno, enfim. Eu não quero entrar em detalhes aqui não, mas a questão é que o Tobias fez, lançando essa música Peacefield, Campo da Paz, né? Basicamente essa é a tradução. Um dia depois da morte do Papa, bicho, foi uma jogada de mestre, assim, já falando em tabuleiro, porque ela não teve clipe. Satanás teve um clipe massa, que eu acho que foi assim, disparado um dos mais interessantes do Ghost até agora. Lágrima também teve um clipe bacana, aquele conceito e tal, e apresentando o Papa, o quinto Papa, né? Que é o Papa Perpétua, né? Que tá chegando aí e tal. Que veja que coisa curiosa. O Papa Perpétua chega assim, não, talvez assim, na mesma esteira, né? Um pouco depois da morte do Papa Francisco. É uma coisa curiosa, uma coisa que acaba sendo curiosa para a gente analisar. Mas o lance aqui do lançamento de Peacefield me remonta assim uma coisa que eu não tenho visto assim muito nas letras do Ghost, assim de esperança mesmo, assim, sabe? Claro, tem uma coisa ou outra ali falando sobre Legião ali no meio, né? Algum traço ou outro fazendo alguma ironia, mas o começo parece um canto gregoriano, né? Aquela coisa, não sei se é uma criança também. Então criança, parece ser uma criança. Porque criança, bicho, criança, ela ela em si já é um sinal de esperança da humanidade. Porque a criança é uma pessoa, é um mundo que está aberto à possibilidade, né, bicho? Então, no começo ele já faz uma piada, com assim, um trocadilhozinho, uma palavra peace, que é paz. Então ele já começa com pieces de pedaços, né? Pieces of what we could have been. Pedaços do que poderíamos ter sido. Pedaços de um sonho estilhaçado. Criança, pegue as suas lembranças sombrias como se fossem sementes, plante elas bem longe daqui. Semeie elas, alimente elas. Faça sol ou faça chuva, o seu amor nascerá de novo. Esse é o comecinho, sabe? É aquela parte que antecede a guitarra entrar, que é uma entrada massa, uma entrada interessante, cadenciada, que vai marcando, sabe? Eu acredito que aqui tem muita coisa do Johnny, muita gente falou sobre isso, né? Lógico. Mas essa guitarra me lembra algumas coisas do Ed Van Halen também, sabe? De algum modo. Def Leppard, tem um quesinho, sabe? Mas a ponte e o refrão é Journey total, bicho. Aquela música ali tá abrindo os shows do Ghost, né?
O começo do set dos caras já é essa música. Então eu acho que essa música vai emplacar demais, vai funcionar muito bem ao vivo. Os caras fizeram muito bem em colocar ela no começo, até para testar, né? Porque eu acredito que Lágrima, ela não tá no set dos caras, não lembro disso. Mas os caras podem testar durante a turnê, né? E assim, é disso que os sonhos são feitos, é disso que eles têm medo. Eles, os poderosos, né? Uma rima sem motivo, quando eles finalmente te alcançarem, você já terá percebido que sombria é a estação. Essa é a ponte. O seu amor, brilhante como a luz de uma estrela, ó criança, mesmo assim podemos ver uma lua negra sobre o campo da paz. Ó criança, fique perto de mim. É massa, a letra é interessante e traz esse contexto. Assim, o próprio Tobias em entrevistas, né, eu assisti uma série de entrevistas dele, ele está fazendo uma campanha muito boa, assim, dando entrevistas para blogs pequenos, para revistas conceituadas, né, especializadas, ele está tirando para todo lado. E está conseguindo chamar atenção para esse fato da gente olhar para cada canção com uma obra em si, uma obra de arte, que sempre foi isso, né, lógico. Mas é porque parece que a nossa geração, enfim, a geração está chegando, a geração Z, enfim, ela aprecia as músicas, parece um paradoxo do que eu estou falando. Ele está lançando músicas com refrão grudento para emplacar no TikTok, mas ao mesmo tempo ele está colocando nas entrevistas que cada música é importante, cada música tem um sentido, cada música tem um significado, tem um trabalho ali específico muito importante sendo feito. Eu acho que a gente deveria olhar para isso com mais cuidado, com mais carinho, sabe? Para todas as músicas, de todos os artistas que a gente ouve, bicho. Eu acho que isso é super importante. E ele fala sobre isso, sobre Peacefield ser essa mudança, sabe? Do Impera, que é uma coisa mais falando sobre coisas externas e, enfim, ele quis apontar para apontar o espelho para dentro, sabe? A nossa guerra, os impérios estão ruindo lá fora, mas as idiosincrasias nossas, as nossas percepções, os nossos desejos, a gente sempre está em guerra também dentro da gente. Então, algumas coisas também viram ruína dentro da gente. Não é só lá fora, não são só os impérios lá fora. As coisas estão se desmoronando também dentro da gente e a gente se reconstruindo em camadas e tal. E a gente vai se desdobrando. Eu acho que esse campo da paz que ele consegue trazer, sabe, essa ideia, também é de esperança, da gente seguir em frente, da gente continuar. Eu acho essa mensagem massa para começar esse álbum, já que o nome do álbum é Skeleton, né? Esqueleto, é uma coisa de dentro, é uma coisa iminente nossa. Todos nós somos iguais, todos nós temos, enfim, a mesma fluidez de sangue, bicho, rolando. A respiração, essa morte natural que sempre acontece quando a gente bota o ar para fora e a vida que está entrando quando a gente inspira de novo. Eu acho que esse é o lance, sabe? E aí a gente vem Lágrima. Lágrima, ele falou que é sobre auto-engano também em entrevista. Ele falou que é uma das preferidas dele. Então, bicho, eu acho que Lágrima guarda aqui uma coisa muito interessante do próprio Tobias, que ele consegue agregar alguns sons, enfim, algumas influências que ele tem e consegue trazer isso numa perspectiva nova. Eu acho que isso é muito massa, porque eu claramente, assim que começou aquele tecladinho no começo, é como se fosse uma chamada para o que vai rolar lá no refrão, sabe? Aquele. Não tô fazendo aqui no tom, né? Nem nada. Mas aquele comecinho, bicho, antes da guitarra começar, aquilo já adianta o que vai rolar lá na frente. Eu acho esse recurso, sim, em composição fantástico, muito bom. E quando entra a guitarra, velho, eu me lembrei na hora do Zac Wild do No More Tears. Não só a guitarra, né? O riff é muito característico, parece demais. Mas o baixo, pom, 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 fantástico. Me parece também o Mike Inez. E a bateria, René Castilho. Ou seja, aquilo ali foi chupado do tutano mesmo do No More Tears, bicho.
Não tem pra onde correr. Aquele ali eu fiquei maravilhado quando eu vi. Eu acho que disparado é uma das melhores do álbum. Lágrima, sem dúvidas. Eu ouvi bastante ela, então eu já estou mais familiarizado. Tem outras canções, né? Isso aí a gente fala depois em outro review. Mas Lágrima é um dos grandes pontos altos assim, desse álbum, assim, sem dúvida. Essa música fala sobre auto-engano, né? Ele falando no começo ali que ele tá rasgando um poema, né? Sei lá, despedaçando um poema como um bom vampiro faria e tal. E o próprio jeito de cantar dele também me lembra, me remete também a essa coisa sedutora, vampiresca também, né? E aí ele tá se desmanchando, ele tá mostrando a humanidade dele ali também. Mais uma música que fala sobre coisa interna, né, bicho? A pessoa dizendo que tá chorando, tá, enfim, já deu pra ele ali. E ao mesmo tempo que ele fala isso, ele diz que espera que a pessoa também esteja sentindo aquilo que ele está sentindo. Né? É um mix de emoções, né, lógico? Quando a pessoa está numa situação dessa chorando, sempre sai alguma coisa a mais, né? Além das lágrimas. Né? Mas, além desse aspecto do Ozzy, eu acho que ali tem também um lance muito Def Leppard, bicho. Eu acho que o bicho é bom pra caramba do Def Leppard. Já tinha visto ali no Call Me Little Sunshine. Ali tem Metallica e ali tem Def Leppard também, bicho. Def Leppard é uma coisa que está impregnando no som do Ghost, né? Essa influência muito marcante. Né? E aí a gente tem Satanized. Bicho, Satanized, eu acho que é a música mais diferente desse álbum, mas ela, e também em entrevista, o Tobias falou que ela na verdade tinha sido criada lá na época do Impera, só que ela não tinha essa. Enfim, o tema dela talvez não se encaixasse no álbum, né? Então ele também enxerga cada música o que deveria ser feito em todo o álbum, inclusive, minha gente. O artista que está gravando o álbum, ele tem que ver quais são as músicas que se encaixam com aquele álbum. O que, que ele quer dizer, como você fazer um livro de poesia, por exemplo. Né? Aquilo tem que ter algum sentido de estar ali dentro também, sabe? Não estou falando. Claro, isso aqui é uma perspectiva que eu estou trazendo, né, pô? Tem vários, não existe uma forma. Tem vários modelos de se fazer um disco, né? Enfim, o Sgt. Pepper mesmo dos Beatles ali de 67 e atira para todo lado. É incrível aquilo ali. Eu acho isso, inclusive, fantástico. Mas eu acredito que, na perspectiva de que o Tobias lançou esse álbum, né? Pelo qual ele lançou esse álbum, ele quis que tivesse um sentido. Ele quis trazer essas músicas mais interiorizadas, sabe? Que falam sobre o âmago. Então, Satanized faria parte de um projeto posterior, porque no Impera não faria sentido colocar ela, porque falava de coisas mais externas ao eu, ao corpo, à alma, enfim, essa coisa de autoanálise, enfim. E Satanized, é até curioso esse título, né? Satanizado, é um termo horrível, né? Em português. Mas talvez seja a tradução melhor para a pessoa esteja possuída, está endiabrada, não sei, mas também não cabe muito bem, sabe, na tradução isso. Porque o cara, na música, ele tá apaixonado. A música fala sobre amor. Então, a primeira fala sobre esperança, a segunda fala sobre auto-engano, e a terceira fala sobre Satanás. Sobre amor, desculpa. A última fala sobre amor. Claramente. Então, isso me remeteu, inclusive, a NIB do Black Sabbath, né? Que My name is Lucifer, please take my hand. Ou seja, é uma música ali que é como se o anjo caído, né, o Lúcifer, criasse, né, ele fosse humanizado, e ele criasse ali uma perspectiva amorosa com uma pessoa e ele se apaixona. Né? Então, nessa a gente vê de novo, só que pelo clipe que foi apresentado, parece ser uma pessoa religiosa que está apaixonada, só que ela não pode se apaixonar porque ela, enfim, ela tem votos, né?
de celibato e aquela coisa toda, ela não pode se apaixonar, bicho. Ela não pode dividir o amor dela entre Deus e a pessoa que está aqui na frente, né? No sentido assim mais carnal mesmo, né? De constituir uma família e tudo mais. Pelo menos na Igreja Católica é assim, né? É a apostólica romana, né? Então, existe esse conflito da música, né? Até aquele próprio. E aquele. Aquela cavalgada, né? Aquilo ali parece ser ele indo, né, para uma própria batalha consigo mesmo, sabe? Aquela coisa de cavalgada, né? Eu acho que inconscientemente eu acabei digerindo isso, sabe? Eu estou falando isso aqui agora, eu estou pensando nisso agora, inclusive, porque as ideias aparecem assim quando a gente está conversando, né, com as pessoas, como dizia a Susan Sontag. Mas é incrível porque essa melodia do começo e essa batidinha, o próprio Tobias ele já tinha feito lá na época do Império, sabe? Ele já tinha feito uma demo, ele tinha isso guardado e ele transpôs isso para o Skeleton. E eu acho que isso tem muito de Scorpions dos anos 70, bicho. Muito. Não sei, não tem gente, não tô vendo ninguém falando sobre isso. Mas, bicho, é impressionante como o Uli John Hoff, ele aparece, o jeito de tocar dele aparece, sabe? Nesse lick, nesse tema, na verdade, que ele fica seguindo na vocalização, né? Durante a música inteira, velho, ele fica falando isso, né? There is something inside me. Então, isso gruda, meu irmão, na cabeça da gente, vira uma espiral. Eu achei esse um dos riffs mais interessantes do próprio disco, né? E não só isso, mas a ponte, velho. Quando ele entra naquele I should have known not to give in. Ele fica repetindo I should have known not to give in. Quando ele faz essas repetições desse álbum, ele tá fazendo isso em outros momentos, ao longo do CD, né? Eu acho que ele tá impregnando ainda mais, bicho, na nossa cabeça, né? O que ele quer, né? Eu acho esse recurso assim, estético muito interessante. Mas nessa parte da ponte, antes dele entrar no refrão, que começa com uma acusação, né? De blasfêmia e heresia. Quando ele faz isso, a guitarrinha, você pode ver que é uma guitarrinha vassourada, que parece muitas coisas que o Uli Hoff fazia no Scorpions, bicho. Muito massa, muito interessante. E, assim, o que ele está trazendo aqui é como se ele estivesse confessando para o ouvinte. O ouvinte está dentro do confessionário. Isso é que é interessante. O ouvinte está dentro do confessionário e ouvindo ele. O ouvinte está ouvindo, lógico. E ele está ali, bicho, me salve desse monstro que eu tenho dentro de mim. Me salve do fundo do meu coração. Eu sei que eu estou satanizado, ele diz aqui, mas, como eu disse, não é uma boa palavra. Então, aqui a gente traz a perspectiva de que satanizado seria, na verdade, ele está possuído, entre aspas, pelo amor, ele está apaixonado. Ele não consegue controlar. E não tem nada mais forte do que o amor, gente. Nada segura isso. Não dá para tapear que você não está apaixonado por alguém, por exemplo. Não tem como se esconder, né? Então, a gente tem aqui também uma parte, né, em latim, que a gente vê a primeira epístola dos Coríntios, né? Ali não é um placar não, viu, minha gente? Não é Coríntios, não. Ali é o capítulo 6, versículo 19, né, de Coríntios, que ali diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habitais em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Então, como se realmente, né, o nosso corpo, o nosso templo, né, o nosso invólucro aqui não nos pertencesse mais, mas ao mesmo tempo
Nosso esqueleto tá aqui, minha gente. A gente, claro que não vai levar ele, né? Que sai daqui não é nada mais do que uma inteligência sutil quando a gente parte, né? Que continua reverberando, né? Por aqui, pelo cosmos, pelo planeta Terra, enfim, de uma maneira muito positiva. Mas o que ele traz aqui nessa música é realmente uma dicotomia de novo, sabe? Então, eu acho interessante essas coisas que o Ghost consegue trazer nas letras, consegue trazer através, inclusive, das próprias melodias, que são algumas dualidades, sabe? Então, eu acho que o trabalho dos caras é muito dual, né? Eles gostam muito de mexer com o bem e o mal o tempo todo, né? E essa questão do externo e do interno, enfim, fantástico. Eu achei a música muito interessante. Também outro ponto alto do álbum para mim. E, bicho, é esperar para ver a evolução de como esse álbum, de como esses 3 singles, né, especificamente, o que é que vai acontecer, sabe? Eu acho que é muito prematuro a gente dizer que o álbum é bom, o álbum é ruim, não sei o que dizer. Mas para mim, quando eu pontuei, ele não impactou tanto quanto o anterior, o Impera. Eu vou escutar com mais calma, vou escutar com mais paciência, vou escutar com mais carinho. Mas de cara é realmente um dos grandes momentos do ano 2025, o lançamento desse álbum. E não só, né, para o rock and roll, mas para, enfim, a música de uma maneira geral, porque tenho certeza que eles vão emplacar novamente, né, nos corações aí do público que não é roqueiro, né? Esse é o ponto. Eu acho que os caras estão conseguindo atravessar essa linha e trazendo pessoas para, digamos assim, o nosso culto, né? O nosso grande, nosso, a nossa grande redoma, né? Que é o rock and roll, né? Que é uma redoma que, para mim, ela tem que estar assim mesmo, bicho. Ela não tem que estar virada para baixo assim e nada entra, sabe? Ela tem que estar assim, côncava, sabe? Para que a gente consiga acolher as pessoas, que as pessoas, na verdade, acolham as músicas que estão sendo feitas, né, nesse estilo, que é um estilo muito abrangente, muito massa de se acompanhar, né? Mas que eu vejo ainda que não é muito acolhedor com outras pessoas que gostam de outros estilos, né? Então eu acho que o Ghost ele está conseguindo fazer esse meio de campo, sabe? Eu acho que tem sido uma boa experiência acompanhar a evolução dessa banda e tá vivo, né? A gente tá acompanhando isso acontecendo, né? Coisa que a gente perdeu lá atrás com as grandes bandas dos anos 80, 90, enfim. A gente tá vendo agora com esses caras, né? Então eu acho que eles vão facilmente enfim, lotar estádios, sei lá, quando eles voltarem aqui no Brasil. Eu fui com minha esposa para o Espaço Unimed em São Paulo. Eles precisavam fazer 2 dias, bicho. 2 dias. Então isso já sinaliza que a banda está crescendo aqui na América Latina, crescendo em outros pontos do mundo. Então daqui a pouco eles estão realmente fazendo o que eles pretendem fazer, que é o Arena Rock, né? O rock de arena. Então eles vão lotar. Eu acho que é a grande banda do momento, sabe? É a grande banda do momento. E a gente precisa estar junto para saber os próximos passos dos caras. Valeu, minha gente. A gente vai ficando por aqui.